captação de recursos emergenciais por partes atrasados, olhar o quadro, né? E o Vasco... desculpa. Então, a captação de recursos emergenciais. Todos nós vimos o quadro ali atrás, né? Então, o Vasco está passando por ele de forma digna, de forma firme, e já fazendo muita coisa financeiramente, apesar do quadro, né? Evidentemente que o nome é emergencial, né? É uma coisa que você vai estabilizar ao longo do tempo, com um perfil diferente. Mas eu garanto aos senhores, assim, esses recursos têm sido tomados com antecipação de recursos que já eram de curto prazo, de alguma ajuda, sim, de mútuo. O cenário do Vasco é semelhante e muito ao ano que se passou. Salários atrasados, o Vasco está devendo 2 folhas a funcionários do clube. O Vasco tem aí uma dívida que só aumenta. Penhoras e mais penhoras são citadas em noticiários envolvendo o Vasco. E o Vasco não tem expectativa alguma de captação de novas receitas. Sem falar que também não tem expectativa de vender alguns ativos como jogadores que estão no elenco atual. Mudou alguma coisa para você? A meu ver, não. Essa é a minha opinião, mas você pode deixar a sua aqui nos comentários, né? Na coletiva de hoje, o Sr. Jorge Salgado com a sua equipe ali, o Carlos Osório, que é o VP geral, o Adriano Mendes, que é o vice de finanças, e o segundo vice geral, o Sr. Carlos Duque, acabaram trazendo ali algumas informações em relação ao demonstrativo financeiro de 2020, né? Detalhe, o principal ponto é que a dívida aumentou para 832 milhões de reais, uma dívida que bate aí quase 1 bilhão de reais. Grande parte da dívida vem das questões trabalhistas, vem também aí das questões tributárias. O Vasco deve aí mais de 331 milhões em dívidas tributárias. Tem aí uma dívida trabalhista que cresceu muito nesse último ano, aumentou aí cerca de 200 milhões, né, a dívida total do Vasco, ou seja, a dívida trabalhista aí hoje é de 235 milhões de reais, a dívida bancária em 121 milhões e a dívida civil em 145 milhões. Foram os números apresentados aí pelo senhor Adriano Mendes, né? O Adriano Mendes, que inclusive falou muito sobre essa questão do ano de 2021 ser um ano de reorganização, de reestruturação, repetindo um discurso feito em 2018, quando fazia parte da equipe do senhor Alexandre Campelo, né? Então, ali em 2018, o que disse o Adriano Mendes, que seria então o guru financeiro da gestão do Campelo. O ano de 2018, sendo bem objetivo, era para ficar em pé e fazer as reformas necessárias para começar a decolar em 2019. E é isso que mostramos. Reestruturamos o clube mesmo em um momento de dificuldade. Em 2019, sem dúvida, toda essa estrutura, desde o 1º de janeiro, vai começar a dar resultado. Provavelmente serão melhores, já que os custos são menores. Poderemos qualificar as pessoas e as receitas vão começar a acontecer. Acho que 2019 será o ano da virada, disse o Adriano Mendes após o evento. Cara, é a mesma coisa que está sendo dita agora. O ano de 2021 vai ser o primeiro ano onde nós vamos nos organizar, vamos cortar dívidas, vamos reduzir custos, vamos diminuir folha para que o Vasco possa começar a crescer em 2022 e em 2023. É o mesmo discurso, a mesma estrutura que foi aplicada na gestão do Campelo, que aumentou a dívida. Lá em 2018 não se falava em novas captações de receitas, quem seriam os novos patrocinadores, quem seriam os novos investidores, quanto o Vasco iria arrecadar nesses novos recursos. E está se repetindo agora novamente. O Vasco está cortando dívidas, fechando sede, diminuindo folha, reduzindo custos, e as dívidas estão sendo acionadas via justiça e penhora atrás de penhora vão acontecendo, como essa agora
do restaurante lá do Espeto Carioca, que vai penhorar do Vasco 1.600.000. Como pode vir por aí a penhora em relação ao caso do Wendel de 15 milhões de reais. Como pode vir uma penhora de repente daqui a pouco do Breno de 13 milhões de reais. E não se trata de quem serão os investidores, quanto o Vasco vai arrecadar até o final do semestre, qual é a expectativa de arrecadação para 2021, de onde vêm os recursos, o que o marketing vai trazer de soluções financeiras e de novos patrocinadores e investidores no mercado nacional e internacional, quais são as receitas que o marketing vai gerar através das ferramentas, através dos produtos que o Vasco dispõe ao mercado, aos seus torcedores. Inclusive o vice-presidente de marketing, Vitor Roma, nem na apresentação estava, para poder dar alguma satisfação ao torcedor. Que, por sinal, o torcedor e o sócio-torcedor, segundo o senhor Adriano Mendes, vai ser um dos responsáveis por participar desse momento de reestruturação do Vasco, aderindo aí a programas e aquisições de produtos do clube. De novo, o apelo vai ser o torcedor, sem qualquer benefício em troca. Perguntado sobre essa situação, Adriano Mendes falou que o Vasco só consegue sair dessa situação se visar realmente um superávit. Isso não é mais opção, isso é uma questão de obrigação, e para isso o Vasco vai ter que vender ativos. Isso é um discurso que está lá no passado também. Me admira como essa gestão atual, que deveria ter feito isso na transição, todo esse processo que foi apresentado hoje deveria ter sido construído na transição, deveria ter sido apresentado no primeiro mês de gestão, dentro daquele propósito de 100 dias que eles ficaram de apresentar e não apresentaram. Toda essa construção de teorias, de execuções, de ações deveriam ser tomadas lá atrás, trazendo lá a dívida total do clube, trazendo quais são as dívidas de curto prazo, que por incrível que pareça o Vasco tem de 832 milhões, 350 milhões vencendo esse ano a curto prazo, e que na hora de informar de onde virão esses recursos, se fala, mas não se diz nada. Não se é objetivo e claro, como propõe, né, o senhor Vitor Roma, dizendo que a transparência e a clareza vai imperar nessa atual gestão. Quantos bilhões vão ser captados daqui até dezembro? Destes, quantos serão no primeiro semestre? Como o Vasco vai pagar 350 milhões a curto prazo? Deste valor arrecadado, quanto vai para essa dívida a curto prazo? Quais são os investidores que estarão à frente do clube nessa temporada 2021 para ajudar o clube a passar por essa situação difícil? Fica nesse blá blá blá, não, porque a dívida é essa, nós estamos trabalhando, a equipe é competente, a gente está tentando buscar alternativas, a gente vai precisar ter um superávit, a gente vai precisar vender atletas. Quais atletas nós vamos vender? Que atletas nós vamos vender, por exemplo, para ter, por exemplo, 100 milhões ainda esse ano dos ativos que nós temos? Porque o Bruno Gomes está sendo especulado por 1 milhão de euros no clube russo, 6 milhões de reais. O Thales está machucado, Gabriel Peck está surgindo agora, o Matias Galarza nem nosso é. Qual será esse ativo que o Vasco vai vender para poder passar essa temporada com uma arrecadação que não feche como foi 2020, que fechou com 64 milhões negativos? É isso que o torcedor quer saber. O torcedor não quer saber que a dívida aumentou. Isso a gente já sabe. Todo mundo que está acompanhando os noticiários do Vasco sabe. Todo dia sai uma penhora, todo dia sai uma notícia de um novo processo, de uma execução. Todo dia se fala de uma dívida que não foi, de um acordo que não foi pago. E as pessoas que estavam lá na gestão do Campelo prometendo as mesmas coisas que agora na gestão do Salgado. E achando que o torcedor vai comprar esse barulho aí de blá 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 o tempo todo. Enquanto o Vasco tá nessa de ficar de blá blá blá,
O rival está lá, fechando patrocínio de 30 milhões. É claro que o momento é outro, mas isso mostra que as pessoas não estão acomodadas em cima de situações, enquanto o Vasco está pensando em reduzir custos, olhando para a cota de TV e tentando vender jogador a preço de banana. Eu não vejo a hora do único projeto que nós temos, que é o Somamos, a assumir de vez o Vasco. Estão lá garantias para captação de recursos imediatos, ou seja, já entra com recursos, já tem os parceiros definidos, já tem empresas definidas em relação à construção e reforma de São Januário. O plano financeiro está lá, as pessoas competentes estão lá definidas, já tinha-se reforços mapeados, apalavrados com o clube, pagamento de dívidas definidas. E a gente está esperando o quê? Esperando o quê dessa gestão do Salgado? Muito blá blá blá. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e a gente vai ficando por aqui. Fica na paz, fica com Deus. Até mais, obrigado pela moral, obrigado aí pelos quase 10 mil inscritos que nós temos. Estamos aí com a marca de 9.700 inscritos. Muito obrigado. Fica na paz aí com Deus.